Bom dia, vamos fazer o resumo da aula de ontem. Ontem foi dia de greve geral. Os voluntários não fazem greve. Eu dei uma aula, mas não dei a aula que as pessoas que era expectável dar matéria. Eu resolvi fazer uma conversa, tivemos a maior parte da aula nessa conversa sobre a questão da política que se está a fazer à volta da lei laboral. E apresentei um PowerPoint relativamente simples, com uma síntese de algumas medidas que aparecem nesta proposta. Primeiro, qual o fundamento declarado pelo Governo para alterar a lei laboral? As declarações da Ministra do Trabalho foi que a lei que está em vigor tem algum desequilíbrio a favor dos trabalhadores. No entanto, Portugal foi considerada a economia do ano no ranking organizado pela revista The Economist, justificando com um forte crescimento do PIB, etc, etc. Ora, esta distinção da Economist foi alcançada com a atual lei laboral. Portanto, o que é que se pretende ao querer mudá-la? Será que o governo quer prejudicar Portugal, tornar Portugal pior? Porque, como sabem, o povo diz e diz com razão, nunca se deve mexer na equipa ganhadora. Portanto, para que alterar quando Portugal está no primeiro lugar do ranking? É estranho. Iremos ver mais para o fim uma possível resposta a esta questão. Esta agenda laboral não foi apresentada em campanha. Isto é um ponto muito importante. Porque o governo diz que é essencial esta reforma, mas não a apresentou em campanha. Ela foi omitida do seu programa eleitoral. E esta reforma não é brincadeira nenhuma, porque afeta quer os trabalhadores presentes, quer os futuros. Portanto, afeta os nossos filhos e os nossos netos. A nós, que estamos reformados, se calhar não afeta grandemente, mas a eles afeta. Ora, destas medidas propostas, eis algumas que são de facto muito gravosas. Permite o outsourcing, isto é, recorrer a serviços externos logo após os despedimentos. Despedem-se os trabalhadores e imediatamente a seguir contratam-se outros ou até os mesmos para desempenhar exatamente as mesmas funções. Na lei anterior, a empresa tinha que esperar 12 meses para poder fazer isso. Agora não. Portanto, isto facilita os despedimentos, porque abre a porta à substituição de trabalhadores mais caros por mais baratos via a sobrecontratação. Depois, outra medida é que simplifica os processos disciplinares para o despedimento individual. A decisão a tomar sobre esses processos em tribunal dispensa a apresentação das provas requeridas pelo trabalhador e a audição das suas testemunhas. Revoga a obrigatoriedade da reintegração após um despedimento ilegal, isto é, a empresa despede ilegalmente e a pessoa fica na mesma no desemprego. Para que ir então fazer que aquilo é ilegal? Não há grande vantagem. Resumindo, reduz a segurança no emprego dos trabalhadores. Outra medida é que possibilita fazer uma redução salarial na mudança de funções com deferimento tácito da autoridade para as condições de trabalho. Isto é, se a autoridade não responder no prazo de 30 dias, fica como se ela tivesse dito que sim, que estava tudo bem. Portanto, isto vai facilitar a redução dos salários. Permite que as horas extraordinárias sejam pagas em folgas em vez de em dinheiro, mais outra redução de salário. Vai voltar a ser instalado, reposto integralmente o banco de horas individual, que tinha sido já revogado. Ou seja, isto significa que o período normal de trabalho pode ser aumentado até 2 horas diárias, portanto, passar de 8 para 10, atingindo as 50 horas semanais, 10 vezes 5, 50. Portanto, mais trabalho para os trabalhadores, mas continuando a receber o mesmo dinheiro, porque as horas extraordinárias podem ser pagas em folgas. O horário flexível, outra medida é que o horário flexível para pais trabalhadores que têm de cuidar de filhos até aos 12 anos, principalmente no caso de filhos com dificuldades, dependerá do funcionamento normal da empresa. Se a empresa entender que aquilo vai alterar o funcionamento normal, este direito não é conferido a estes pais. Resumindo, as mudanças podem, portanto, afetar negativamente a conciliação entre a vida familiar e a profissional, ou dar mais poder aos empregadores para se tomar decisões. Outra medida, contratos a termo certo passam de uma duração máxima de 2 para 3 anos, sem que haja obrigatoriedade de conversão para contrato efetivo. Contratos a termo incerto passam de 4 para 5 anos. No período experimental, a experiência anterior na mesma atividade deixará de contar para reduzir ou eliminar esse período, aumentando a incerteza para novos contratados. O aumento da duração inicial dos contratos a prazo passa de 6 meses para 12 meses.
A ampliação das renovações possíveis passa de 3 e 2 anos para 3 anos. Resumindo, pretende-se prolongar legalmente a precariedade laboral, dificultando ao trabalhador tornar-se efetivo. Outras medidas ainda podem ser, podemos aqui falar, limitação sindical, nomeadamente marcação de reuniões e divulgação de informação em empresas onde não há trabalhadores sindicalizados, e os serviços mínimos, antes aplicados apenas a setores vitais, serão estendidos a muito mais atividades económicas, o que vai limitar grandemente a eficácia das greves. Os subsídios de férias e de Natal passam a poder ser pagos em duodécimos, em vez de ser de uma vez. A formação profissional também será afetada, passando de 40 horas anuais para apenas 20 horas, e, portanto, isto reduz as oportunidades de trabalhadores mais idosos, menos atualizados tecnologicamente, poderem qualificar-se para acompanhar a evolução tecnológica, ficam com menos oportunidades. Acaba com a criminalização da omissão da contratação de trabalhadores à Segurança Social, isto é, deixa de ser crime o patrão não comunicar a contratação de trabalhadores à Segurança Social. Portanto, as consequências esperadas disto é que a redução clara de direitos e garantias dos trabalhadores, um reforço claro do poder patronal e, evidentemente, a precarização e fragilização da proteção laboral. Há uma diferença entre o discurso público versus o programa eleitoral. O programa da AD apenas mencionava racionalização e modernização. Esta proposta, a proposta real, diverge significativamente do que foi apresentado em campanha, com o objetivo evidente de enganar os eleitores. A AD ocultou esta proposta na campanha eleitoral, à espera de quê? De uma maioria de direita que permitisse aprovar esta lei. E esta lei, com estas reformas, que nunca passariam com o voto dos cidadãos, e por isso foi escondido. Mas qual é a necessidade desta nova lei? Qual é a necessidade se nós somos uma economia em pleno crescimento? Bom, a minha opinião é esta. Ao expulsar os imigrantes, ao impedir imigrantes de virem trabalhar, é preciso substituí-los, porque o trabalho precisa de ser feito. Se o trabalho não pode ser feito por imigrantes porque eles não estão cá, porque são expulsos, etc., vamos ter que ser os portugueses a fazê-los. Mas os portugueses não querem fazer estes trabalhos. Logo, há que obrigá-los. Portanto, esta lei vem proporcionar, a facilitar a obrigatoriedade dos portugueses para fazerem estes trabalhos. E que trabalhos são? Bom, para já trabalharem mais horas para compensarem a falta dos imigrantes. Depois fazerem o trabalho que eles fazem e que neste momento os portugueses não querem fazer. E depois, finalmente, poderem ser tão maltratados e tão mal pagos como eles, como os imigrantes. Portanto, estas reformas que eu tive aqui a listar cumprem estes objetivos. E essa é a razão pela qual o governo considera esta reforma essencial e é, de facto, partindo do princípio que eles o que estão a fazer estão a expulsar imigrantes e impedir os imigrantes de trabalhar em Portugal. Portanto, vamos ficar Portugal sem imigrantes, mas com as pessoas, os portugueses que cá ficam, a terem condições de trabalho muito piores. É o preço que se paga e não sei se os portugueses estão dispostos a pagar esse preço. É uma questão, fica aqui à consideração. Portanto, por isso é que o governo quer mudar esta lei laboral e à bruta, como disse o ministro do CDS, o antigo ministro do Trabalho do CDS, o Dr. Bagão Félix. Isto vai prejudicar, volto a lembrar, diretamente os nossos filhos e netos, os filhos que estão a trabalhar, os netos, porque a vida familiar vai ficar prejudicada. Quando os netos tiverem a idade de trabalhar, vão ter muita dificuldade a ter a segurança no emprego, portanto, prejudica diretamente. E, portanto, eu considero que há legitimidade e urgência nesta greve geral e não a considero inoportuna de maneira nenhuma. Obrigado pela vossa atenção. Espero que passem umas boas férias, umas festas felizes. Encontramos-nos para o ano e vamos iniciar as aulas em janeiro. Portanto, até lá, boas festas, um Feliz Natal, boas entradas e mais uma vez obrigado por tudo, pela vossa atenção.